Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa semanal na Diana FM, todas as quintas-feiras. A Praça do Município o painel é constituído por eleitos na Assembleia Municipal de Évora: Nuno Alas, do PSD, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, João Simas, da CDU e Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos avançar já para as notas de abertura, como habitualmente acontece. A primeira nota de abertura é do Nuno Alas, do PSD. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde aos colegas de painel, quem nos está a ouvir através da DFM, ao Sérgio. Três notas. A primeira para felicitar Filipe Azevedo, um eivorense que acaba de vencer em Xangai, nos territórios da China, a prova do Ironman, uma prova que é para atletas fortes, triatletas. Uma felicitação, já tinha alcançado outros triunfos, e mais um agora alcançou desta feita do outro lado do mundo, na China. A segunda nota, para dar conta da preocupação das recentes afirmações de Bruxelas quanto à aplicabilidade do dinheiro da bazuca financeira. A Comissão Europeia não quer ver o dinheiro em Portugal a ser investido em estradas e em barragens, o que levanta ao Alentejo um problema acrescido, porque nós conhecíamos no programa de recuperação e resiliência que foi apresentado em Bruxelas, identificavam-se basicamente 3 obras para o Alentejo. Obras no IP8, nomeadamente a variante Abrangel, na zona do Baixo Alentejo, vindo do litoral, que é uma estrada. Em Évora, no território do distrito de Évora, uma intervenção na variante nascente ao IP2, que também é uma estrada, e no Alto Alentejo, a intervenção na barragem de Pisão, no Crato, um aproveitamento hidrográfico. Ora, são precisamente este tipo de obras que Bruxelas não quer. Estamos perante um problema. Eu espero que este governo esteja à altura, muito mais estando sob a presidência da União Europeia, de resolver esta situação, porque estas obras são necessárias, elas fazem falta, e no caso de elas não poderem serem concretizadas, que este dinheiro não derive mais para o litoral do país e que seja aplicado aqui no Alentejo. Uma terceira nota, uma felicitação à intervenção feita no Teatro Garcia de Rezende. Só conheço daquilo que já lá passei, a intervenção feita no exterior da recuperação do edifício, mas também nas suas traseiras no parque de estacionamento que foi feito. Felizmente, eu, embora não tenha nascido em Évora, já cá vivo há muitos anos, e já visitava Évora, os seus familiares, há muitos anos, sempre foi um espaço com uma falta de dignidade tremenda, aquela traseira onde estacionam carros num terreno baldio, em terra batida, carregados de lama, de pó, quando finalmente a obra está feita. E não é por ter sido este executivo, já devia estar feita há muito mais tempo, mas congratular, porque é um espaço nobre e que ainda bem que ainda foi feita e que estará concluída. Uma segunda nota também para aquilo que tem sido a obra, já começou há algum tempo, no que diz respeito a percursos mais inclusivos dentro do centro histórico, para que o turismo também possa ser mais inclusivo, e que implicam um trabalho que tem vindo a ser feito há algum tempo, o rebaixamento de passadeiras, criação de passeios, etc., para pessoas com acessibilidades, com dificuldade nas acessibilidades físicas. Estas 3 notas apenas. Muito bem, segue-se a nota de abertura do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos. Só tenho 2 notas muito breves. A primeira é para dar a boa nota dos números da pandemia, mais uma vez aqui no nosso distrito, no nosso concelho, continua a baixar. Temos 3 casos ativos, segundo os números 2. Portanto, é bom sinal. E agora para o desconfinamento e para as escolas, para as pessoas terem essa segurança maior de poderem desconfinar com mais segurança. E a segunda nota, para dar conta também do chumbo do Tribunal Constitucional da Eutanásia. Obviamente que era inconstitucional, toda a gente avisou. Eu não percebo esta mania do governo de apresentar leis inconstitucionais, porque eu não ouvi nenhum jurista a dizer que a lei iria passar, porque era obviamente inconstitucional e foi chumbada. Portanto, espero que seja revista e espero que seja feita de acordo com a Constituição, que a Constituição Nacional, que a Constituição defende o direito à vida acima de tudo. E pessoalmente também, como sou contra a eutanásia, acho que num país em que uma pessoa não consegue um lugar nos cuidados continuados, nem um lugar em assistência, acho que devemos investir nesses serviços e não na forma mais fácil, que é
que é a eutanásia. Tinha aqui outra. Não há mais nada, está tudo. Muito bem. Segue-se o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. Eu poderia começar mesmo por aí, por onde o Diogo terminou, exatamente para dar boa nota do acórdão que saiu do Tribunal Constitucional e que muito claramente aponta que muito em breve vamos ter lei, vamos ter mesmo lei. O Tribunal Constitucional foi claro, não existe qualquer incompatibilidade com a questão da inviolabilidade da vida humana, que era a questão que era levantada pela área mais conservadora da nossa sociedade, mas sim questões relacionadas com 2 artigos que têm a ver com a clarificação do tipo de doenças e da questão do sofrimento, e isso será facilmente ultrapassado pela Assembleia da República. Aliás, dar nota que dos 12 juízes não houve uma maioria significativa, foram 7 que votaram contra e 5 a favor de que a lei passasse, e portanto será facilmente revisto, assim haja essa vontade política, e neste caso, como qualquer pessoa percebe, não há aqui nenhuma questão de exclusão, de ou se aposta num lado ou se aposta no outro. A dignidade implica que se aposte em todo o tipo de cuidados, incluindo cuidados continuados, cuidados intensivos, etc., mas também que se respeite a dignidade de uma pessoa perante uma doença fatal, um sofrimento atroz, que possa decidir morrer com dignidade. Eu acho que nenhum de nós tem esse dever moral de dizer a alguém que está em sofrimento se deve ou não deve terminar a sua vida. Isso é uma questão mesmo de respeito, de liberdade e de dignidade. E muito em breve vamos ter lei, estou muito confiante que vamos ter lei. Uma segunda nota, tinha aqui a nota que o Nuno já falou sobre a questão das acessibilidades. De facto está a haver obras interessantes ao nível das acessibilidades, ainda que pareça não haver um plano muito claro sobre aquilo que se quer fazer ainda, mas tem havido melhorias interessantes. A questão de se falar do turismo inclusivo eu percebo, porque foi onde se pôde ir buscar fundos comunitários e, portanto, queiram lhe chamar turismo inclusivo, que lhe chamem, desde que as melhorias que fiquem cá e que sejam para todas as pessoas que cá vivam ou queiram cá visitar, possam ter maior qualidade de vida nas deslocações. Mas não posso deixar de dar nota para o aumento brutal de notícias e publicações que vemos por parte da Câmara Municipal. Acho que em democracia devemos ter alguma decência, algum respeito, fazer comparações com os últimos anos e agora os últimos meses. É inacreditável a quantidade de notícias que tem existido, a quantidade de publicações que tem existido, uma autêntica máquina de propaganda que começou a funcionar. Eu acho isto uma profunda falta de respeito para a democracia, darmos esta nota de que só em ano de eleições parece haver movimento, parece haver maior transparência, maior divulgação de projetos, maior divulgação de obras, maior divulgação de tudo e mais alguma coisa, enquanto nos outros anos a informação era escassa. Acho que devia haver bom senso. Não sou nada a favor daquele pensamento muito minimalista que é dizer mais vale fazer em ano de eleições do que não fazer. Não, eu acho que é desrespeituoso, é sinal que temos uma autoestima coletiva muito enfraquecida se aceitamos governações autárquicas que gozem com as pessoas desta forma, que só em ano de eleições se lembram de fazer tantas publicações e tantas notícias e que nos outros anos pareçam mais adormecidas. Eu espero que este paradigma mude de vez, porque é triste, é muito triste vermos em vários locais do país isto acontecer, e aqui em Évora particularmente isso é por demais evidente. Ora, segue-se o João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os que estamos aqui. Olha, eu a primeira nota começo na sequência do Nuno Alas, e fica-lhe bem dizer o que disse, porque tem havido alguma preocupação, tem havido uma certa preocupação em tornar as passadeiras mais acessíveis, passeios, etc., a circulação pedonal, isso. E é bom que se sublinhe que não se trabalha apenas para eleições, mas para a vida cotidiana das pessoas, dos que cá vivem, dos que nos visitam, etc.
ia fazer aqui uma segunda nota, mas vou ser rápido. Esta queixa do PSD em relação à propaganda eleitoral, a propaganda de outros partidos, parece-me uma coisa de um bocado de falta de ideias, falta de assunto. Já vi que também apresentou um candidato que ainda não apresentou o programa, e portanto agora falam disso, é um fait divers, acho que não adianta muito aqui na situação e não corresponde aos problemas que a cidade tem. E agora queria referir um acontecimento internacional que é muito significativo e que nós em Portugal devíamos tirar ilações muito importantes. É o caso de Lula da Silva. Lula da Silva foi das maiores fraudes do sistema judicial a nível mundial. Sim. O Supremo Tribunal Brasileiro verificou que aquela condenação foi totalmente ilegal, que o juiz Sérgio Moro não tinha condições para isso. Aliás, o juiz Sérgio Moro, que é um homem de extrema-direita que até participou no governo populista e racista até de Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro ao mesmo tempo fazia a investigação, fazia acusações, julgava, fazia tudo. Isto não pode ser possível numa democracia, misturar tudo. E o que é que aconteceu com o Brasil? Com acusações sem base nenhuma, como seja aquela de ter um apartamento porque um indivíduo de delação premiada para fugir a uma condenação maior disse que Lula tinha um apartamento onde Lula nunca morou, não comprou nem nada, e isso serviu de base para a destruição de muita coisa que se fez no Brasil. Eu recordo que durante o governo de Lula e depois de Dilma Rousseff, mais de 40 milhões de brasileiros subiram na hierarquia social, isto é, formou-se uma nova classe média. Formaram-se centenas de universidades no Brasil e milhares de estabelecimentos do ensino secundário, etc. Muita gente passou do nível de pobreza para mais acima. E agora o que é que temos? Temos um Bolsonaro onde o Brasil tem 3.000 mortes por dia só por Covid, e onde a discriminação racial, a discriminação em relação aos negros, em relação aos índios, tem aumentado imensamente, e a discriminação social. Portanto, era bom que em Portugal também se refletisse sobre esta promiscuidade, às vezes, que há entre aqueles que querem fazer justiça e querem governar ao mesmo tempo, e que isto tem consequências muito graves nos países. Tem dito. Se me permitem, só porque como foi aqui interpelado a propósito da questão da queixa que foi apresentada por causa da propaganda histórica, sim. Só dizer aqui uma coisa ou duas. Primeiro, eu não conheço os detalhes jurídicos, os detalhes da queixa, porque não integrando os órgãos do partido, não os conheço e nem estive envolvido nessa decisão. Mas uma coisa é certa, o PSD há muitos anos, mas há mesmo muitos anos, e tem apresentado na União de Freguesias do Centro Histórico, também na Assembleia Municipal, o seu desagrado e a recomendação ao Executivo Municipal para retirar a propaganda política do Centro Histórico. Não, claro, para acabar com o direito à comunicação política e à liberdade política, não é disso que se trata, porque fora do Centro Histórico pode acontecer, mas porque no Centro Histórico julgamos nós que ela não deve existir, nomeadamente no período fora das eleições, dos períodos da campanha eleitoral. Agora, mas o PSD também faz pré-campanha e isso tudo. Mas se a Comissão Nacional de Eleições tem jurisdição sobre esta altura, uma vez que não estamos em campanha, se existe uma lei superior que se prevalece perante o regulamento municipal, eu confesso que esses detalhes não sei, nem os vou estudar. Agora, parece-me que a iniciativa foi tomada, mas ela não é nova, já existe há muito tempo, e esta queixa do PSD já existe há muito tempo. E, portanto, julgo eu que tenha sido nesse sentido que os responsáveis políticos do PSD atuais terão tomado essa iniciativa. Não é? Mas o PSD também faz propaganda fora da campanha eleitoral. A campanha eleitoral são 15 dias. Também faz. O Centro Histórico não faz. Faz. Muito bem. Muito bem. Vamos agora para a última nota de abertura. Pus aqui como pano de fundo, é pena que na rádio não se veja, um mupi vosso que impede a passagem de pessoas com cadeiras de rodas. Isso sim é grave. Também acho.
Tem que ser grave. Isso não é no centro histórico, eu não percebo, isto é proibido no centro histórico e continua a existir, isso é uma coisa que a mim me faz uma confusão. Este MUPI em específico está a menos de 15 metros, está a menos de 15 metros das muralhas e portanto é também considerado espaço de centro histórico e portanto também está, e não deve estar, segundo o PSD, que não é verdade, a violar a lei. Bruno, e é verdade, não deve estar. Está a violar a lei, tirem-se as coisas do sítio, pá, não percebo essa questão. Bom, eu acho que esse assunto pode ficar para outro dia, porque... Mas talvez fosse interessante saber qual é a lei, não é? Que não pode ser só os preconceitos e os moralismos. Não. É o regulamento da publicidade do município. João Simas, uma coisa tem a ver com os monumentos nacionais, o centro histórico é um monumento nacional do seu... Aliás, tivemos essa discussão a propósito do IMI. Ainda bem. Que deve... dizem isso. Sim, claro, mas isso, pronto, a aplicação da lei tem sido essa. Quando foi do IMI não diziam isso. Claro, então, mas ouviste da parte do PSD alguma vez a contestar a decisão de aplicar por inteiro o IMI, isenção ao IMI ao centro histórico? O PSD teve no governo, no Ministério das Finanças. E tu também, vocês também aprovaram o Orçamento de Estado e não foi por causa disso que isso se resolveu na altura. Não, ninguém tem sentido. O Bruno também tem razão, isso já é mau no centro histórico, muito pior é que está aqui até a elogiar o trabalho da Câmara na pedalização do turismo inclusivo. Temos de terminar. Claro, também tens toda a razão. Porque, João, não podemos continuar neste tema, porque temos de cumprir a ordem e o tema não está... Mas já que fui interpelado, só dizer uma coisa. Mas tem de ser rápido. Temos que ver o que é estrutural e o que é conjuntural. Aquele dia dos 100 anos da comemoração do PCP foi um dia. Espero que os outros partidos façam essa comemoração. Está registado. Meus senhores, temos mesmo de avançar. Na Praça do Geral. Peço imensa desculpa. É um assunto que temos de fechar e temos de avançar para a nota de abertura do Ananias Quintano. Boa tarde. Agora é que se preocupa com o conceito histórico. Boa tarde ao auditório da DFM. Tenham calma, estão muito exaltados. Eu estava aqui a gostar de os ouvir e é interessante. Eu estou-me a rir. Mas o PS não faz essas coisas, não põe cartazes no meio da rua, nem no centro histórico, nada disso. Apenas 3 notas. A primeira, de facto, dar os parabéns ao Filipe Azevedo, um eiburense com costela açoriana, ou ao contrário. O triatleta que para eles já não é novo, ganhar algumas provas. Esta de facto foi uma prova brilhante e não sei se viram o final da prova. O final da prova foi uma coisa do outro mundo, em que um atleta ganhou com alguns metros de avanço e os 3 segundos lutaram até ao fim, assim que passaram a meta, caíram no chão. Portanto foi de facto uma coisa desgastante e foi emocionante. Tive o prazer de ver. Segunda nota, a preocupação em relação à paragem da vacinação com as vacinas da AstraZeneca. Não tanto pela paragem, porque eu acho que se de facto há problemas devem ser vistos e deve ser estudado os assuntos, mas toda a gente diz, os especialistas sobretudo, aliás os especialistas, que as vantagens da vacina são muito superiores às desvantagens. No entanto, a minha maior preocupação é se já havia em muita gente alguma desmotivação em ser vacinado, isto pode levar a que, de facto, as pessoas tenham algum receio e não sejam vacinadas. Isto, depois, em termos de conjunto, pode ter o seu peso de não chegar ao tal número que se exige da vacinação coletiva. Mas, por outro lado, nem tudo é mau também. Soubemos hoje que, antecipadamente, outra farmacêutica irá entregar 10 milhões de vacinas à União Europeia. Outra questão que levanto e continuo a bater-me por ela, embora saiba que tem que haver muitos cuidados, é a formação desportiva dos mais novos. Está caótica a malta desta idade, sem a formação, e penso que está no limite de se fazer alguma coisa, porque se assim não for, eu penso daqui a médio prazo, sobretudo, nós vamos ter um prejuízo enorme em todo o desporto português. Quer dizer, vão haver aquilo que temos agora, atletas de alto nível, etc., vai ser complicado voltarem a aparecer se isto rapidamente não se resolver. Para já era só isso em relação aos cartazes. Pronto, e vejo lá um na Praça Geral já há uns anos, não é? Espero que qualquer dia o tirem. Enfim, para já é só isto.
Muito bem, a redação da Diana FM escolheu para tema principal do programa a questão da rede viária do Conselho. Tem havido críticas à Câmara devido ao estado da rede viária. A Câmara, entretanto, fez um comunicado, admitiu que, enfim, que há alguns problemas e que isso se deve aos problemas financeiros da Câmara Municipal, porque esteve muitos anos sem realizar obra e muitos anos sem comprar equipamento. A Câmara diz que agora é possível, enfim, fazer algumas obras. Estão previstos 500 mil euros, mas eram necessários muito mais. Penso que 12 milhões é o que está calculado para resolver todas as necessidades na rede viária. Ora, Nuno Alas, do PST, eu perguntava-lhe se, enfim, a Câmara CDU tem alguma razão neste caso das dificuldades financeiras que provocaram aqui estes problemas nas ruas, ou o cidadão não tem culpa disso? O cidadão não tem culpa, até porque o cidadão, durante o mandato do PS, viu obras não serem feitas, mas a dívida a acumular-se. E durante o mandato da CDU, via permanentemente, já leva quase 8 anos este executivo, sempre a escudar-se no mesmo. E o Dr. Pinto Sá, como Presidente de Câmara, não vai dizer a qualquer eiborense, porque nenhum eiborense vai acreditar, que precisa agora de repente de 12 milhões para reparar a rede viária. O que o eiborense normal e razoável pede é que 12 milhões de euros, por exemplo, seja um investimento feito há 10 anos e que a Câmara reserva anualmente 1,2 milhões de euros para fazer essa obra. No ano de 2020 recupera uma via, no ano de 2021 recupera a estrada a outra e o outro bairro, e é assim que as autarquias fazem, porque ninguém tem dinheiro para recuperar tudo num dia, como se costuma dizer nisto, Roma e Pavia não se fizeram num dia, vão-se fazendo. E é aqui, Sérgio, que eu acho que este discurso da Câmara já chateia um bocadinho, que é, se por um lado é verdade que a Câmara teve desequilíbrio financeiro e viu-se muito apertada, por outro lado também nunca se conheceu nem planeamento, nem método de execução de algumas obras, ou de forma faseada, para que as coisas não chegassem a este descalabro tal e qual como estão. É assim, é frequente, e eu, como já tenho dito em algumas vezes dos programas, tenho tentado não andar a ver muito nas redes sociais, até porque me chateia já um bocado, mas é assim, é frequente ver, já tinha assistido, por exemplo, ver a espalhar alcatrão sobre buracos em dias de chuva. É assim, eu diria que os funcionários da Câmara que fazem isto, não sei porque é que o fazem, mas pior, não sei porque é que o seu chefe os deixa fazer, e muito menos porque é que o responsável político, ou o vereador, ou o Presidente da Câmara, permite que se mande dinheiro para a rua desta maneira. E é esta falta, para mim, é esta falta de método, de programação, de planeamento a X anos para fazer as intervenções que mais me cria estranheza, mas que eu acho que é um apanágio deste Executivo. Há uma falta de planeamento e parece que de repente é que vão fazer tudo, agora é um aparato brutal na rua, são máquinas a fazer, são fotografias a toda a hora do Presidente e dos vereadores a acompanhar obras na rua, porque entretanto comprou-se uma máquina, está-se a gastar mais algum dinheiro, quando nos últimos 8 anos não se fez praticamente nada. E aquilo que se fez, muitas vezes fez mal feito, tal como eu estava aqui a dizer, que era muitas vezes mandar alcatrão para cima de buracos carregados de água. Ora, eu conheço da área de engenharia, nem percebo nada dessas coisas, ao mínimo. Mandar alcatrão para cima de poças com água significa que aquilo nunca há de agarrar e há de estragar tudo, passado uma hora está desburacado outra vez. É assim, e não obstante isso, Évora padece de uma questão, que é a própria estrutura de Évora e dos seus bairros à volta. Évora, para a população que tem, ocupa uma mancha de território muito grande. Ou seja, este modelo de crescimento durante a década de 60, 70, 80, que aconteceu dos bairros com as vivendas, que estendeu ruas e ruas e ruas aqui à volta do centro histórico, fez Évora, para além do tamanho que já tem enquanto concelho, fez Évora crescer muito. Isto naturalmente tem encargos significativos como a autarquia, quer em termos de infraestruturas de saneamento, de abastecimento de água, de estradas. Por exemplo, os canaviais é um caso evidentíssimo, que durante a década de 60 e 70 cresceram, já durante a década de 80, e que obrigaram a autarquia a ter encargos de saneamento, de infraestruturas, de esgotos, água, etc., de estradas, que agora dificilmente arranja dinheiro para fazer tudo. Portanto, mas como nós não podemos tirar lá as pessoas, nem vamos demolir os bairros, portanto, o que cabe a Évora fazer nesta altura é criar, encontrar planos plurianuais de investimento, quer para a reparação da rede viária, quer para a reparação, por exemplo, da rede de abastecimento de água e da rede de saneamentos, para que Évora não passe a vida a perder água, nem passe a vida como um buraco. Um caso, e
também demonstra isto um bocadinho. A Câmara de Évora muitas vezes é reativa. Reagiu depois de aparecer uma peça no órgão de comunicação nacional, numa televisão, na TVI, em que as imagens que apareceram, e muitos evorenses vivem com elas todos os dias, foram tão evidentes e tão degradantes que o Dr. Pinto Sá viu-se obrigado a encontrar uma resposta para este problema e para este flagelo. O PSD, desde há alguns anos, o PSD nunca foi governo da Câmara, mas desde há alguns anos, não só a rede viária aqui própria, aqui mais próxima, preocupa, mas uma em particular, mas a gente costuma dizer, há uma estrada com um carreiro de votos, que é a estrada de Nossa Senhora de Macedo para Santa Susana, que é um autêntico faroeste. São autênticas crateras que se tem daquela estrada, um carro quase que cabe lá dentro, mas como quem passa por ali normalmente não vota em Évora, tem sido esquecido e, portanto, entendemos que essa também é uma obra importante de se fazer e de planear, sabendo que não há dinheiro para fazer tudo, mas tem que ser planeada. Pronto, é isto que me oferece dizer acerca da rede viária, e se calhar como o programa está aqui no impasse, se calhar passava a palavra ao Diogo Pestana, de Vasconcelos, fazendo de comentador e locutor. Diogo. Só passas a esse. Sobre a rede diária. Eu acho que realmente estamos em ano de eleições, nota-se bem que estamos em ano de eleições e que começam-se a arranjar estradas e a inventar justificações para o estado em que temos esta situação. Ora, o Sr. Presidente diz que faltam 12 milhões de euros para arranjar a estrada. Mas, no entanto, arranjou dinheiro para contratar uma nova equipa, novos trabalhadores para a Câmara e tal. Também dá jeito em ano de eleições. Contratou mais umas pessoas para votarem. Para votarem não, para arranjarem estradas, desculpa. Para arranjar estradas. O que eu queria dizer era arranjar estradas. E pronto, e diz que vai gastar 500 mil euros quando precisa de 12 milhões. Diz que há 10 anos que ninguém faz nada nas estradas dela, isso toda a gente sabe, isso nós sabemos, nós andamos cá todos os anos, andámos cá durante esses 10 anos a estragar rodas e a estragar carros, portanto também sabemos isso bem. E depois remata com a desculpa do costume do governo PS, que já lá vão 8 anos desde que o PS saiu do governo da Câmara, portanto acho que é mais do mesmo, não. Eu há bocado o Bruno falava das obras em ano de eleições, isto é um caso chocante de obras em ano de eleições, quer dizer, e aquela coisa, aquilo que o Nuno falou há bocado, agora nestes meses de mais água, de nós assistirmos a esse espetáculo com cargas de água dias inteiros a chover e uns desgraçados desempregados da Câmara deviam ser os antigos, não, os novos se calhar foi para substituir estes que devem estar em casa com uma pneumonia. Ainda bem que choveu. Passavam dias inteiros, ainda bem que choveu, ainda bem, o que é mau é passarem dias inteiros a mandar alcatrão para dentro de buracos à chuva, isso é que é mau. Vocês veem coisas que ninguém mais vê, mas... João, eu já estive pessoalmente, há uns anos. Eu tenho a certeza absoluta daquilo que te estou a dizer, eu vi isso com estes que até errado de comer, tive quase para parar para perguntar o que é que eles estavam a fazer, porque aquilo realmente não tinha qualquer espécie de sentido, mas pronto, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, isto da rede viária está uma desgraça, não tem dúvida nenhuma, mas está mesmo má, não estamos aqui a... Diogo, o PS também, a anterior Câmara, o PS também tem culpas no cartório? Ou acha que as culpas são exclusivas agora da atual gestão? Não, claro que tem culpa por duas razões. Primeiro, porque também não fizeram muita coisa pelas estradas. Fizeram mais qualquer coisa, porque ainda tinham dinheiro, mas enquanto fizeram qualquer coisa, cavaram um buraco que cabe lá Évora, Montemor e o Redondo dentro, não é? Portanto, o presidente da Câmara atual não tem muita maneira não tem muito dinheiro para gastar. Ninguém escapou. Como todos sabemos, a Câmara de Évora estava perto da falência, foi assim que o PS deixou.
E o Presidente lembra-se agora, a 6 meses de eleições, quando quiser falar da dívida, a gente pode falar. De contratar uns empregados novos e comprar umas máquinas novas e dizer que vai gastar 500 mil euros quando vir gastar 12 milhões e pôr as culpas no PS. Pronto, está em campanha eleitoral. Claramente isto é campanha eleitoral. Quem paga no meio disto tudo são os municípios que não vão ter nada de jeito feito. É porque isto aqui é preciso um plano, não é gastar 500 mil euros a tapar buracos. Mais vale, na minha opinião, pegar nos 500 mil euros e arranjar um troço como deve ser, do que andar a gastar 500 mil euros a tapar buracos que daqui por um ano ou dois estão na mesma. Eu não sei se nesses 500 mil euros, eu hoje quando vinha de casa, quando se vira para o Bacel, ali quem vem da igrejinha, ali naquela passagem, estavam a pôr um tapete novo, pelo que eu percebi, não sei, eu tive que ir dar uma volta gigante. Eu não me queixo, eu não sou como estas pessoas. Nós aqui em Évora também temos de ter um bocadinho, os municípios também temos de ter um bocadinho de às vezes, de condescendência. Eu vejo aquilo é uma obra, está a ser feita, as pessoas têm que ir à volta, obviamente, isso é como em tudo. Cai o carro na Trindade, ninguém pode dar uma volta, fazer mais 500 metros de carro para dar uma volta porque estão a alcaturar uma estrada, cai o carro na Trindade e chamam os nomes todos a toda a gente. Eu acho que também temos de ter um bocado de calma e se queremos as coisas feitas, temos que perceber que durante 1 ou 2 dias vamos ter que dar uma volta maior também. Queria apelar aqui um bocado à compreensão dos nossos municípios para estas situações. Não vamos obrigar as pessoas a trabalhar aos domingos e à noite para fazer os arranjos. Mas pronto, nas estradas, voltando às estradas, o tema é esse. É campanha. Muito bem. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Sim, o que é que eu posso dizer sobre isto? Isto é só triste. É só triste, de facto. Obviamente, como o Nuno Alves dizia bem, nenhum cidadão em seu perfeito juízo, a menos que seja algum militante do Chega e que queira só provocar, acha que um município consegue fazer remodelações a um concelho inteiro num curto espaço de tempo. Agora, eu não consigo compreender como é que um executivo que quer ser bem visto e que quer ser visto como responsável não é capaz de apresentar um plano que tenha um mapa do concelho com a identificação das estradas que necessitam de intervenção e com respectivas prioridades, com números, faça um plano, já agora que se vai mexer nas estradas, um plano também para as redes de abastecimento de água, também com prioridades, que esse plano esteja aliado ao plano de mobilidade, porque pode ser, porque em algumas estradas pode haver outras alternativas, pode haver alargamentos de passeios, pode haver outro tipo de necessidades, e isso tem que estar em consonância com o plano de mobilidade. E os cidadãos aí percebiam claramente qual é o plano, que tem que ser um plano plurianual, como qualquer cidadão percebe, tem que ser um ano plurianual a não sei quantos anos, mas os cidadãos têm uma confiança num plano em que percebem perfeitamente onde é que vai ser gasto o dinheiro em cada momento e qual é a prioridade que é dada pelo município, e isso até pode ser posto em consulta pública e discutido com os cidadãos, já que dizem que tem uma gestão participada, sendo que a gestão participada é aparecer em fotografias, eu acho que é outra coisa. E isso seria a responsabilidade mínima de um executivo. Ninguém pede que tenha 12 milhões, ou 11 milhões, ou 10 milhões, mas realmente toda a gente sabe o que é que a gestão do PS fez ao município, mas já começa a ser realmente muito triste continuar a tirar estas culpas, especialmente porque, ok, já sabemos o que é que o PS fez, já sabemos o que foi preciso fazer até aqui, mas agora qual é o plano para o futuro? Não há plano para o futuro. Há uma reação a notícias, sai uma notícia sobre as pessoas queixam-se dos ciganos, toca a expulsar os ciganos, as pessoas queixam-se daquela estrada, e sai nas notícias, vamos lá àquela estrada, há aqui um conjunto de malta que começa-se a insurgir em relação às questões da mobilidade para as pessoas com deficiência, vamos lá aqui fazer umas obras, são bem-vindas, mas parece tudo assim um bocadinho sem nexo, sem orientação, sem planeamento, e eu acho que
que obviamente toda a gente sabe que os executivos são eleitos por X anos, mas devem fazer planos mais do que isso, depois os executivos que seguem ou não esses planos, mas isso é a responsabilidade. E pensar em 500 mil euros de investimento na rede viária, quando nós vamos ao portal da contratação pública da Câmara e vemos que em iluminação de Natal, no último ano, foram gastos 50 mil euros, ou seja, 10% do valor que é dito agora pela Câmara que tem para estradas, acho que está tudo dito. Está tudo dito. Quando 10% do valor de investimento da rede viária foi gasto em iluminação de Natal, ou quando vemos contratações, ainda agora se caiu mais uma contratação de uma arqueóloga. Não temos arqueólogos. Mais uma arqueóloga contratando uma prestação de serviços de 17 mil euros. Isto é património mundial. Pois é. E o município tem lá arqueólogos. Olhamos mais para baixo, mais um assessor de imprensa. Então, mas o que é que anda o Departamento de Comunicação a fazer na Câmara? Contratação de um assessor de imprensa. E depois dizem que dão 500 mil euros e que é fantástico. Eu acho que é uma péssima gestão do dinheiro público e especialmente uma falta de planeamento brutal. E agora temos que estar a gramar com publicações ridículas a toda a hora, como ver o presidente e o vereador Alexandre Varela a olharem para uma estrada. Estão ali, os dois em pé, a olhar para uma estrada. É ridículo. Desculpem, as coisas têm que ser chamadas pelo nome. É um belo quadro às vezes. Muito bem, vamos agora para a opinião do João Simas. Ouvimos aqui algumas críticas, João. São críticas injustas, na sua opinião, à Câmara? Eu acho que graças a uma certa consonância populista de alguns elementos aqui do grupo. Mas vamos para adiante. Há bocado o Nuno Alves falou numa coisa que é importante. É o próprio urbanismo da cidade de Évora, que é um pouco complicado. A cidade de Évora cresceu, sobretudo nos anos 50, com bairros clandestinos e continuou por aí, e portanto há muitos problemas desses. Isso é um problema antigo que em parte foi resolvido após o 25 de Abril, mas ainda não está totalmente resolvido. Lembremos que Évora é o 5º concelho mais extenso de Portugal. Portanto, tem uma área imensa. Engana um bocado porque é assim circular, mas tem uma área imensa. A Câmara tem estudos sobre isso. Esse número que apareceu aí já foi referido várias vezes. Já foi referido que são 200 km de arruamentos e 180 km de estradas. Portanto, é um número imenso. Se nós compararmos com outros concelhos, estou a pensar, por exemplo, sei lá, a Câmara de Oeiras, aquilo é um número mínimo. Sei lá, São João da Madeira então quase não tem estradas, ou isso. Aqui Évora com muitos concelhos do Alentejo e da Beira Baixa tem muitas estradas, muitas vias, muitos caminhos municipais. Portanto temos de ter em conta isso. E temos de ter em conta também a situação histórica recente, não é? A Câmara esteve em desequilíbrio financeiro. Isto não é fácil mudar as coisas assim de repente. Por exemplo, falou-se aí muito no PAEL e há quem queira esquecer isso tudo, mas o PAEL foi assinado por 20 anos. Durante anos não se pagou a água à empresa de águas em alta. Portanto, nós estamos a pagar dívidas e já muita dívida foi consolidada e foi paga. Agora, fala-se em 500 mil euros. É pouco para aquilo que há. Mas não nos esquecemos que, não nos podemos esquecer que o capital não é apenas o dinheiro vivo. Também foram compradas máquinas, também foram contratados trabalhadores para isso também é capital. Não é? Portanto, temos de ter em conta, é muito mais que 500 mil euros. Agora, aquele argumento que é usado constantemente de campanhas eleitorais é um argumento preguiçoso. Há um ano falava-se nas obras do Garcia de Rezende, etc. Era campanha eleitoral. Há 2 anos diziam isso, é campanha eleitoral. É sempre campanha eleitoral. Quando se faz alguma coisa, é campanha eleitoral. Quando não se faz nada, é porque não querem fazer. Portanto, temos que ser mais realistas e falar das coisas em concreto, não é? E depois, há que ter em conta que certas coisas também
têm prazos, é preciso disponibilidade financeira, é preciso, como já disse, conhecer a situação, e a situação está diagnosticada, tal como a questão das águas também está diagnosticada. É preciso planos, é preciso projetos, é preciso fundos. A União Europeia não tem fundos para estas situações, nem para estradas municipais, nem para a água em baixa, para a rede de água em baixa. Atenção, a rede de água em baixa não é líquido, seja assim como tu estás a dizer, tem a ver com as posições... Não, o governo quer entregar... Das transições climáticas, e há intervenções que podem ser financiadas. O governo não quer... Mas há intervenções que podem ser financiadas. Pois, o governo quer entregar a água em baixa a empresas públicas ou outras, não é? Não quer entregar às câmaras. Portanto, isso é um dos problemas, só entregou na Madeira, só financiou na Madeira. E depois há concursos. Agora, temos que esclarecer também aqui isto dos concursos. Ou as coisas são transparentes ou não são. Não se pode entregar assim de qualquer maneira, não se pode acordar num dia e dizer amanhã vamos entregar as obras à empresa tal. Tem que haver prazos. E, portanto, todas estas coisas têm que ser ponderadas. Portanto, se há obras que aparecem agora, não quer dizer que tenham sido decididas na véspera ou há poucos meses. Há muitas coisas que estão a ser preparadas há muito tempo. Agora, estão-se a fazer coisas. Durante muitos anos não se fez nada. Ainda no outro dia, na Assembleia Municipal, o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Machete falava de um problema grave que o Nuno Alas também já referiu, numa questão de uma estrada nessa freguesia. E ele disse, a última vez foi do tempo do Dr. Abílio Fernandes, portanto, durante muitos anos não se fez nada, portanto, agora, essa estrada está em concurso, essa via está em concurso, portanto, muito bem. O que interessa não é prometer como outros fizeram, prometer isto e aquilo, o que interessa é ir fazendo muito e bem. há planos. Ananias Quintano, do PS. Eu, ao contrário do que diz o João, acho que não há planos, há falta de planeamento. Voltamos à dívida. Voltamos à dívida. Não se conhece? Acho que já é anedótico voltar-se a falar na dívida, e recordo mais uma vez, como digo sempre, que quando o PS chegou à Câmara já havia uma dívida de quase 70 milhões. A dívida existe. Portanto, nem tudo foi o PS. É claro que o PS é culpado porque é quem governa mais vezes, e isso é natural que possa acontecer quer na Câmara, quer no outro lado qualquer. Nós apresentámos na passada Assembleia Municipal uma recomendação à Câmara exatamente sobre a questão das vias. Essa recomendação foi aprovada e nessa recomendação dizíamos também que é preciso planear e é preciso portanto, orçamentar e ir faseadamente resolvendo as coisas. É evidente que se são necessários 12 milhões de euros, é evidente que a Câmara não tem 12 milhões de euros para dar. Agora, a verdade é que nestes últimos anos, aqui em Évora, a frase mais que eu mais ouvi é: o estamos a acompanhar. Estamos a acompanhar as estradas, estamos a acompanhar as obras, estamos a acompanhar os acampamentos dos ciganos, estamos a acompanhar tudo. Portanto, isso só não chega a isto, nem chega sequer só a desculpar com a governação PS. Para dizer também que há câmaras e podemos dizer podemos dar vários exemplos, que estando no PAEL nunca deixaram de planificar e de fazer as suas obras, quer de fundamentais para a população, de estradas, de águas, etc. Limpeza, portanto, isso nunca aconteceu. Há câmaras aqui perto de nós que, estando no PAEL, agora já não estão, mas que estiveram nessa altura, nunca deixaram de investir. Por acaso, uma delas é a de Reguengos. Como o Bruno dizia a semana passada, eu também acho que se houvesse umas eleições autárquicas todos os anos, para nós beneficiarmos. Reparem bem que este ano, até há pouco tempo, a Câmara conseguiu o milagre de uma máquina que estava parada no estabilizar há tanto tempo, agora foi reparada, já funciona, e é a tal que está naquela estrada da Soeira, portanto, a fazer aquela obra. Portanto, como veem, há milagres nestas alturas. Agora, a verdade é uma coisa que esta questão de reparar as estradas é uma opção política.
não há outra coisa. Há prioridade. Não há dinheiro da Europa, é verdade, para as estradas. Então há prioridades. Havendo prioridades, temos que ver nós, o PS, pelo menos, se fosse o governo aqui da Câmara, esta era uma das prioridades, era as estradas. O que verificamos é que, na verdade, para este Executivo, as estradas não são prioridade. E, na minha opinião, deviam ser, embora, como digo, faseadamente, planificando as coisas, e penso que já tinham alguma obra feita. Quais foram as estradas arranjadas pelo PS quando estava no Executivo? Por exemplo, lembro-me daquela aqui de Évora para São Miguel do Lachedo, por exemplo. Sérgio, posso só acrescentar uma coisa? Sim, muito Bruno, rápida. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Estamos em março, certo? Dia 18 de março. De janeiro a março deste ano foi contratada uma arqueóloga em prestação de serviços, uma técnica de programação e produção executiva de festivais, um arquiteto, um assessor de imprensa e uma técnica da área ambiental, prestações de serviço, 75 mil euros. Agora desafio aos municípios que vão ao portal da contratação pública e façam cruzamento do nome destas pessoas e metam no Google e vejam se tem alguma coisa em comum. Deixo este desafio. Muito bem, fica este desafio do Bruno. É melhor seres mais explícito e dizer tudo, porque insinuações não vale a pena. Muito bem, vamos para o próximo tema. Faz lá o cruzamento. Não se podem fazer acusações assim sem mais nem menos. Faz lá o cruzamento e diz tudo. Muito bem, eu não sei se o Bruno quer responder, mas também já não temos muito tempo, por isso eu propunha que avançássemos. Estou a desafiar porque eu acho que as pessoas devem adquirir essas ferramentas de procurar. Então isso assim é treta. E fazer um cruzamento, por exemplo, com as listas de apoiantes da CDU. Isso é treta. São nomes que surgem lá. Claramente, não é treta? Muito bem. Isto é treta. Muito bem, diz nomes concretos, diz essas coisas todas. Fica registada a opinião do João e do Bruno sobre este assunto e proponho que avancemos então para o próximo tema. O tema que o Nuno Alas propôs foi desconfinamento, testagem e vacinas. Nuno, porque é que... É o tema da ordem do dia, né? Nos últimos meses temos falado sobre isto. Exatamente. Para variar, hoje é isto. E até porque, perante aí os buracos, e uma conversa mais local, dos buracos das estradas, etc., agora também falar um bocadinho aqui disto, porque isto tem muita relevância. Os buracos saem em todo lado, não é só aqui. Dizer uma coisa, que parece que finalmente encontraram uma metodologia que vá dando sinais de alerta e indicações ao poder político para tomar decisões quando elas são necessárias. Porque o que nós vimos a acontecer, não só em Portugal, mas em Portugal também, foi que as decisões eram tomadas quando isto já estava muito a mal, toca a confinar tudo outra vez, quando isto já está péssimo, vamos fechar isto, vamos fechar os supermercados, não se pode circular ao fim de semana, vamos fechar as escolas, e portanto, com este plano de desconfinamento, que muito resultou da pressão que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, colocou sobre o Governo, finalmente encontrou-se uma metodologia que, encontrando dois indicadores, que são dois indicadores objetivos, o número de casos por 100 mil habitantes e o famoso índice RT, dão sinais de alerta ou de progressividade da pandemia para que o Governo possa, com alguma antecedência, tomar medidas para não ser já, vou dizer, os alentejanos, monte roubado, trancas da porta. E isto, naturalmente, é de louvar, também que vamos aprendendo com estes erros e que vamos corrigindo, mas que numa altura em que os miúdos mais pequenos, do pré-escolar, das creches e do ensino primário, regressam à escola, numa mesma altura em que o Governo dá conta que irá realizar uma testagem massiva, mas que realiza esta testagem massiva, não é massiva, porque ela vai demorar algum tempo a ser feita, já depois dos miúdos terem regressado à escola e os profissionais terem regressado à escola. Portanto, também aqui é um bocadinho a lógica do monte roubado, trancas da porta, ou seja, já depois das pessoas lá estarem que vão ser testadas. É claro que é melhor testar, já depois de terem regressado à escola, do que nunca testarem, mas o desejável de todo seria que isto tivesse sido feito ainda em período de confinamento e com regras para controlar possíveis alastramentos da epidemia, da pandemia, aliás. No que respeita à vacinação, o que temos agora, e eu também não sou técnico, nem sequer especialista, e muito menos especialista, ouço alguns, outros também já não consigo ouvir, é que a decisão de suspender a vacinação de uma das vacinas que está no mercado, que é a AstraZeneca,
que tem sido largamente administrada, quer em Portugal, quer em outros países da Europa, foi uma decisão com pouco cunho científico, ou com pouca razão científica. E dão conta disso a Agência Europeia do Medicamento e, por exemplo, os britânicos, já muito avançados na administração desta mesma vacina, e que isto vai criar aqui constrangimentos. Se é verdade que já existem constrangimentos de fornecimento de vacinas para administrar à população, esta paragem, ao que tudo indica temporária, porque ela irá regressar, esta paragem da administração desta vacina, que existia em grande quantidade, vai criar constrangimentos também ao plano de vacinação. Portanto, eu diria, há bocadinho o Bruno falava aqui da questão, aparece no Facebook, os buracos, vamos lá responder. Agora aparece um problema com a comunidade cigana, vamos lá responder. E eu quase que diria que isto é um mal destes tempos modernos, é que tendo acontecido problemas e ninguém reduz ou quer tornar insignificantes os problemas de saúde, que acho que até num caso provocou uma morte em Espanha, uma pessoa que levou esta vacina, temos que confiar mais na ciência, temos que confiar naquilo que a ciência nos diz, e se a ciência nos diz que esta vacina é segura para ser administrada, o plano deveria ter seguido o seu percurso normal. Até porque acho que a percentagem do que pode causar problemas é tão ínfima quando comparada com outros medicamentos, e segundo algumas peças jornalísticas, medicamentos que muitas vezes nós utilizamos para a automedicação, como o caso do ibuprofeno e outros, etc. Portanto, estar a parar a testagem, a vacinação com esta vacina, é estar a dar sinais de alerta e de alarme que eu julgo que seriam desnecessários nesta fase. Segue-se o Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Um comentário, Diogo. Eu acho que nós estamos condicionados em todo este processo de desconfinamento e da vacinação, principalmente pela péssima negociação que a Europa fez da questão das vacinas. Eu acho que não correu nada bem. Eu acho que gostei muito da atitude do Mário Draghi, embora possam achar que é autoritária, mas em impedir a saída das vacinas da AstraZeneca de Itália. Achei que foi uma boa medida, mais iam para a Austrália onde não há Covid, eles têm aquilo praticamente resolvido, sorte a deles, e o Mário Draghi, para dar um sinal de uma certa força, proibiu a saída das vacinas. Eu achei que foi já me estava a começar a chatear um bocado a gozação, digamos assim, de certas empresas farmacêuticas com os contratos que assinaram com a Europa e que pura e simplesmente se recusam a cumprir e dizem que não podem, mas continuam com a produção de vacinas e a vendê-las para todo lado, menos para a Europa. E, pronto, isto é uma parte. Aqui a questão do nosso desconfinamento e do nosso programa de vacinação. Eu gostava de ter visto as coisas por pelo menos uma vez na vida em Portugal, feitas antes de acontecerem. Estou a falar, obviamente, da testagem dos professores e dos funcionários das escolas, não é? Quer dizer, só num país como Portugal é que se acha normal que se testa as pessoas depois de já lá estarem. Quer dizer, tivemos um mês e qualquer coisa em casa, se não me engano 5 semanas, não tenho a certeza, podia-se ter organizado as coisas para testar os funcionários e os professores que iam entrar ao serviço agora, até porque não foram as escolas todas, foi só o pré-escolar e o primeiro ciclo, testar e, por que não vacinar esses professores que iam entrar, que iam começar a dar aulas agora. E depois, quando se desconfinar o resto, quando voltarem os outros ciclos e o secundário e a universidade e por aí fora, e paulatinamente e com um plano bem estruturado, bem pensado e bem executado, ir testando e vacinando à medida que vão abrindo os níveis de ensino, era o que eu gostava de ter visto feito. E não vi, e não conseguimos ver nada feito com cabeça, tronco e membros. Desculpem, mas isto é tudo feito em cima do joelho. Não tem lógica nenhuma. Eu acredito que não seja de propósito. Eu acho que por isso simplesmente as pessoas não sabem lidar com as situações agora. Então não estávamos preparados para isto, não tínhamos experiência, mas já lá vai um ano, caramba. E podemos ver o que os outros andam a fazer.
há exemplos muito bons na Europa, há exemplos péssimos, há exemplos bons, vamos seguir os que estão a fazer bem. Nesta questão das escolas, eu acho que é uma medida positiva, porque já começaram com aquela parvoíce completamente ridícula de não testarem, de só quererem testar o público. Depois alguém ganha um bocado de senso no Ministério e passaram a testar o público e o privado, que eu acho que é da mais elementar justiça, nem sequer se percebe bem quem é que pensou que podia ser feito de outra maneira. Mas quer dizer, mas antes, vamos anteciparmos, eu acho que estava na altura de se começarmos a antecipar ao vírus. O plano de desconfinamento, eu acho que desta vez até está bem feito, pronto, está pausado, tem regras, se passar daqui recuamos, é preciso ter coragem depois para recuar quando se for preciso, foi exatamente o que não aconteceu em janeiro e daí foi um escândalo, foi o descalabro que aconteceu depois, quando não houve coragem de fechar. Espero que agora haja coragem de voltar atrás se assim for necessário. E começámos a jogar antes do vírus, vacinar os professores e testá-los antes de eles irem para as escolas. Eu acho que era básico e acho que era desejável até. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Ora bem, sobre esta questão, isto podia dar para vários pontos, desde logo sobre a questão da vacinação e sobre a União Europeia, e sobre a atitude que Portugal deve tomar dentro da União Europeia. Eu relembro que foram dinheiros públicos e subvenções públicas que financiaram a investigação, a produção destas vacinas das diferentes empresas. Portanto, é imoral que as patentes sejam da exclusiva responsabilidade das empresas, que a distribuição seja totalmente controlada por acionistas, tendo em conta manobras financeiras e, portanto, colocar em causa a saúde pública, deixando nas mãos de meia dúzia de acionistas essa responsabilidade é um perigo e, portanto, Portugal deve se juntar à Organização Mundial de Saúde e a António Guterres, que já apelaram para o controle das patentes e para que a União Europeia possa produzir em massa a vacinação, porque sabemos que a vacinação é a única forma de atingirmos mais rapidamente a imunidade de grupo, a par de uma testagem rápida e de um rastreamento rápido dos contactos dos positivos, que, diga-se a verdade, falhou sempre muito em Portugal. Este rastreamento dos contactos falhou muito desde um determinado momento. Sobre o desconfinamento, eu julgo que as coisas correm bem quando se ouve os cientistas e os especialistas. Quando se decidiu ouvir os especialistas e dizer que era melhor fechar as escolas, que era uma forma importante de conter os números perigosos que tínhamos, porque o Serviço Nacional de Saúde estava a começar a não conseguir dar respostas, estava no limite. Quando se ouviu os especialistas, o confinamento de facto resultou e tem outros impactos ao nível da economia, tem impactos ao nível da saúde mental, e eu bem sei disso, e isso seria outra área importante a explorar, do investimento que é necessário ao nível da saúde mental e que vai ser necessário durante vários anos, também por causa da pandemia. Mas quando se ouvem os especialistas a coisa corre bem. Ouviam-se os especialistas e considerou-se bem que as crianças mais pequenas deviam retomar desde já a escola, porque de facto estavam a necessitar, não é bom para elas ficarem tanto tempo afastadas da escola, e que bom foi ver a alegria das crianças nesta semana, com o retorno à escola. E, portanto, o desconfinamento, o plano parece-me bastante equilibrado, parece-me que se ouviram os especialistas e, portanto, é positivo. Quando decidimos não ouvir os especialistas e os cientistas e começamos a ir atrás do mainstream, começamos a tomar decisões idiotas. Eu vou ser cauteloso, mas de acordo com os dados que são públicos, eu acho ridículo suspender a vacinação da AstraZeneca. A menos que estejam-nos a esconder alguma coisa. Vamos lá ver, não sei se vocês já ouviram falar das tromboses por anticoncepcionais, ou seja, mulheres que tomam a pílula e que têm tromboses por causa disso. Não é assim tão pouco frequente quanto isso, é pouco frequente, mas alguém suspendeu a venda da pílula. Em termos de números, se os dados que nos dão são reais, em termos de risco, tomar a pílula é muito mais perigoso do que tomar aquela vacina, em termos de tromboses e de coágulos. Portanto, ou nos estão a esconder alguma coisa, ou estão a ir atrás do sobressalto e do pânico, mas estão a criar mais pânico e estão a fazer uma coisa perigosíssima, é as pessoas começarem a desconfiar das vacinas, que é o pior que pode acontecer. Dar poder àquela malta anti-vacinas e aquelas teorias que as vacinas têm chips e que vêm não sei o quê, e aquelas teorias maradas, que são perigosíssimas,
estamos a dar alimento a esta malta. Portanto, ou de facto há um problema grave e que tem que ser analisado de fundo e que de facto tem que haver uma suspensão, não é de Portugal, não é da Itália, não é de França, é uma suspensão global, ou então estamos a ir atrás do pânico. Quer dizer, agora eu estou consciente daqui umas semanas ou até dias vão dizer, ok, está tudo bem, de facto é um efeito secundário como qualquer outro medicamento ou vacina pode ter, mas é segura dentro dos limites de segurança de qualquer medicamento ou vacina. As pessoas vão ficar com medo, como é natural depois disto tudo. Portanto, acho que ouve-se pouco em certas alturas, como diz o Nuno bem, ouve-se pouco os cientistas e os investigadores da área e depois tomam-se estas decisões que podem ser perigosas em termos coletivos. João Simas, da CDU. Micro. João, não estamos a ouvir, desculpe. Sim. Há uma questão essencial aqui nisto das vacinas. Os Estados da União Europeia, a União Europeia participou no investimento das vacinas. Portanto, investiu capital. Ora, do ponto de vista liberal, quem investe capital também é acionista. Portanto, os Estados não deveriam deixar as empresas fazer o que querem. Há certas empresas que, por exemplo, o Estado de Israel apresenta-se como um grande vacinador que já tem a maior parte da população vacinada. Isso foi feito com investimentos da União Europeia e de outros países. Portanto, não é assim muito lógico. Esta questão das patentes deveria ser muito bem repensada, porque se a União Europeia investiu, também devia ter alguma responsabilidade sobre as patentes e poder entregar a produção de vacinas a outras empresas. Falou-se aqui de outras questões como a questão dos professores, isso. Eu não quis falar muito disso, mas aí há tempo já referi por causa da minha posição profissional, também sou professor, não é? Mas eu penso que há aqui dois critérios que são muito importantes. É a idade das pessoas, e acho que se deve começar pelos mais velhos, que são aqueles que têm mais problemas, e descer a pouco e pouco, não é? As várias fases etárias, e outras são os grupos que lidam com mais pessoas. Ainda bem que se começou com os profissionais de saúde, isso porque eles é que estavam diretamente relacionados com isso. E depois estendeu-se também a outros grupos, como bombeiros, etc. Penso que com os professores também deve haver, por uma questão de segurança pública, não é só a questão dos professores, é de toda a gente, porque quando as escolas reabrem, circula muita gente e há uma interação muito grande entre todos. Agora, nós temos que ir desconfinando a pouco e pouco. Eu vejo, olha, por exemplo, acontece-me até aqui nos programas da rádio, de vez em quando desligo a câmara porque coincide que vem aqui umas netas e às vezes entram por aqui isso. As crianças precisam de convívio, ainda bem que abriram as escolas esta semana, precisam de convívio, precisam de interagir uns com os outros, não podem lidar só com adultos, não podem estar fechados em casa, portanto isto tem que ir abrindo a pouco e pouco. E a sociedade já está a dar sinais disto. Eu vejo cada vez mais gente na rua. Eu acho muito estranho, parece que vivo num monte ao pé de uma autoestrada, porque passam constantemente carros, porque as pessoas mexem-se. Portanto, há necessidade de ir desconfinando a pouco e pouco. E nós temos de ter em conta também outros problemas que vão existindo. Há questões de liberdade de circulação. Temos que pensar muito bem nisso. Não podemos andar sempre a proibir. Temos que pensar nessa questão. Há aqui uma equação entre a liberdade e a segurança. Temos que refletir muito sobre isso. Temos que refletir também sobre esta questão do teletrabalho e das condições de trabalho das pessoas. Portanto, agora que os índices são menores, penso que com alguma segurança temos que ir avançando num desconfinamento, porque a sociedade tem que existir. E a última intervenção cabe ao Ananias Quintana do PS. Eu penso que já tudo foi dito, praticamente dito.
Sobre os perigos da desconfiança da vacina, já falei há pouco, nas notas de abertura. De facto, é o maior perigo, na minha opinião, é as pessoas começarem a ter medo de ser vacinadas e não haver tal percentagem de imunidade para todos. Entendo que, por aquilo que li e por aquilo que ouvi, que o plano de desconfinamento feito, que é um plano muito bom, mas se calhar este plano é muito bom e é feito com a experiência ou a falta de experiência que tem havido em muitas situações até hoje, e na verdade sempre têm sido ouvidos os especialistas. Desta vez penso que a diferença é que eles foram ouvidos e foi levado de facto a direito aquilo que eles pensavam. Porque nós agora podemos falar aqui que se calhar foi culpa de não sei quem, que em janeiro, que em dezembro, por aí fora. Agora eu pergunto quantos partidos queriam fechar isto? Quem hoje vem dizer que, na verdade, se devia ter fechado naquela altura disse que não queria praticamente nada fechado. Portanto, tudo isto tem a ver com experiência e em relação ainda aos outros países que nos ensinam grandes lições. Não ensinam porque tudo isto é novo e a gente vê países neste momento que estão muito pior e que estiveram bem. Vemos países que estiveram mal e depois conseguiram dar a volta às coisas. Tem havido não é líquido que um país que esteja agora bem, a seguir esteja bem outra vez ou faça melhor, não. Eu penso que a experiência é de cada um, depende que se ganhou e que se fez, e que de facto o governo, e não só o governo, aprendeu com a experiência, etc. Agora, em relação à vacina, é necessário, acho que, como todos acham, na verdade, não sou mais esperto, que a vacina poderá ser a salvação de tudo isto, ou pelo menos vir acabar com tudo isto. Provavelmente, como dizem os especialistas, daqui a mais um ano ou dois, ou a partir de agora, esta vacina será como é a vacina da gripe ou outra qualquer, portanto estará para ficar. Agora, o que é verdade, já nós falámos também aqui sobre as vacinas há algum tempo, é que parece que o que está a acontecer é quem tem dinheiro, os países que têm poder e sabem fazer pressão, podem fazê-la, estão a arrecadar as vacinas, e depois os outros, como o caso da União Europeia, que eu penso que a União Europeia se deixou enganar, acho que foram enganados, que de facto as farmacêuticas não estão a cumprir aquilo que prometeram, ou seja, foram financiadas e agora estão a fugir, como se diz, com o rabo à seringa. Portanto, eu acho que a União Europeia está a ser prejudicada, deve dar um bom murro na mesa e, de facto, é necessário que venham mais vacinas para a Europa. Para já. Muito bem. Fechamos o programa desta semana, fizemos 1 hora e pouco de programa. Quero agradecer a vossa participação. Mais uma vez fizemos o programa à distância, através das novas tecnologias, para não corrermos riscos associados à Covid-19. O João quer dizer qualquer coisa, mas o seu microfone desligado. Não, eu estava a dizer, agradecer ao gato, que também está aí com uma paciência grande. Muito bem, fechamos então o programa. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e participação. Ficamos por aqui e regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde.